Nós estamos ao vivo nesse exato momento. Seja bem-vindo à nossa oração do meio-dia, esse espaço de fé, de esperança e de amor. Deus abençoe todos que neste sábado estão acompanhando esse momento de oração. Nós estamos nessa jornada de 40 dias de oração, de consagração, de entrega do nosso coração e pedindo a Deus uma transformação profunda. Eu tenho falado isso aqui nos últimos dias, de que o nosso pedido é uma transformação profunda. Não é algo raso, não é algo superficial, não é algo momentâneo. É uma transformação profunda que realmente possa impactar o seu ser, impactar o seu coração, impactar a sua vida. E a Bíblia mostra que isso aconteceu em alguns momentos na história da humanidade, envolvendo o povo de Deus. E sempre que isso aconteceu, ou boa parte das vezes que isso aconteceu, um tempo de 40 dias foi escolhido para a preparação para esse novo tempo, para essa grande mudança. Então, as águas do dilúvio caíram sobre a terra por 40 dias. Depois daquilo, a terra foi transformada. Houve um novo período na humanidade. As leis dadas por Deus a Moisés, elas só vieram depois de 40 dias que Moisés ficou em oração, provavelmente também em jejum, no Monte Sinai. Jesus só iniciou o seu ministério depois de 40 dias no deserto, orando e também jejuando. Então a gente percebe que 40 dias na Bíblia pode simbolizar um tempo de preparo, um tempo de preparo para mudanças significativas, para mudanças extraordinárias, para mudanças profundas. E você que está aqui agora deseja isso? Você deseja essa transformação no seu interior, a começar em nós, a começar em nossos corações, a começar em nossa maneira de lidar com a vida, de lidar com os problemas, de lidar com as adversidades. Você deseja essa transformação profunda. Então, durante esse propósito, essa jornada de 40 dias, eu convido você a participar comigo todos os dias nesse horário de meio-dia. Quando você não puder, meio-dia, você pode participar em outro momento, tá bom? Eu estou ao vivo agora, deixa eu ver quem está conectado comigo aqui. Boa tarde, pastor Felipe, a Silvana, Deus abençoe. Ore por mim, Silvana, pelo Caio, pelo Arthur, pelo Salgado, pelos familiares e amigos, amém? Seja bem-vinda, tá, Silvana? A Ana Dir da Silva, peço oração pelo casamento da Márcia, Gilberto, restauração, eles estão separados. Que Deus os abençoe e que possam voltar a estar juntos. A Maria da Cruz, peço oração e a transformação dos meus filhos, que ele vem ter cuidado de mim, que estou operada. Edson, está aqui também, peço oração por proteção e livramento, que Deus guarde minha família do mal, abençoe a venda da minha casa, ou a troca por uma outra, num lugar de paz. Pode incluir aqui todos os seus pedidos de oração. Desculpe, caiu aqui meu telefone. Pode incluir aqui todos os seus pedidos de oração, que nós vamos orar juntos nesse exato momento. E o que eu quero conversar com você, enquanto você vai colocando aqui o seu comentário, a Rejane, a Eliana Rita, que está aqui, a Fernandes, enfim, tantas outras pessoas, a Maria, a Ivanilda pedindo oração, enfim. O que eu quero conversar com você hoje, que é extremamente importante? Ah, nós vivemos hoje dentro de um mundo onde nós somos muito cobrados a, a ter algum tipo de desempenho altíssimo a respeito de tudo. As pessoas cobram desempenho das próprias pessoas e até mesmo de si mesmas. E isso vem da cultura que nós criamos, a cultura de você estar sempre bem, a cultura de você estar sempre disponível, a cultura de você estar sempre feliz, a cultura de você estar sempre com saúde. Nós criamos um ser idealizado, perfeito, distante da nossa própria realidade e distante até mesmo daquilo que a Bíblia apresenta.
E esse ser que nós, a sociedade criou, o mundo que nós vivemos criou, diz que você deve estar sempre bem, sempre ativo, sempre fazendo algo, sempre produzindo. Por isso que muitas mulheres e até homens, quando estão descansando, quando estão, vamos dizer assim, não fazendo nada, se sentem culpados. Não porque são preguiçosos, não porque estão esperando bênçãos cair do céu. Não. Gente que trabalha muito, gente que se esforça muito, mas que tem um tempo de descanso, não consegue descansar porque a sua mente não deixa. Os seus pensamentos não deixam, porque ela se sente culpada, porque há um pensamento de que se você não está fazendo nada, então você é inútil. Se você está em cima de uma cama doente, você é inútil. Se você não está produzindo algo, fazendo algo em algum momento, se você está apenas parado, alguma coisa está de errado com você. Você deveria se mexer e fazer alguma coisa. É claro que eu estou falando aqui com pessoas que já produzem, que já trabalham, que já exercem algum tipo de responsabilidade e função e tem um tempo para descansar e que elas não conseguem. Não estou incluindo nessa lista, por exemplo, como eu sei que há mães que têm muita dificuldade com seus filhos, quando o seu filho passa a semana inteira deitado, a semana inteira jogando videogame, e você vira e fala para ele, olha, você tem que fazer alguma coisa. Você tem razão a respeito disso, ele tem que fazer alguma coisa, ele precisa se mexer, é claro, mas não é esse tipo de pessoa. Eu estou falando aqui com gente que trabalha muito e que não consegue descansar, nem fisicamente, nem mentalmente por conta dessa mentalidade, dessa culpa que a sociedade coloca de que você tem que estar sempre bem, sempre produzindo. Então, se você fica doente e você passa a não conseguir exercer mais as coisas que você faz, você se sente inútil, você se sente incapaz, você se sente inválido, você se sente descartável. É assim no trabalho. Enquanto você está produzindo, enquanto você tem saúde, enquanto você faz as coisas, as pessoas gostam de você, as pessoas amam você. Enquanto você está disponível, enquanto você está dizendo sim, as pessoas amam você. Mas a partir do momento que você diz não posso, não consigo, não dá, não tem como, as pessoas desprezam, te excluem e colocam outras no seu lugar. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos, infelizmente, é assim. Você só tem importância pelo que você faz, não pelo que você é. Você só tem valor pelaquilo que você exerce. Então, quantas pessoas agora estão me ouvindo que você não consegue ficar um dia de descanso, orando, lendo a Bíblia, saindo com seus filhos? Você não consegue, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Eu vejo isso em muitas mulheres que nós conversamos e atendemos. Elas dizem isso, eu me sinto culpada. Então eu tenho que estar sempre arrumando, eu tenho que estar sempre colocando uma coisa no lugar. Tem que estar... Para! Sabe por que você precisa dar uma pausa? Porque é um mandamento bíblico. O sábado que Deus instituiu na lei de Moisés, ele é um princípio válido para os dias de hoje. Ele é um mandamento que foi descontinuado, mas o princípio dele permanece. Em que sentido? Nós hoje não guardamos mais o sábado como antigamente, mas o princípio dele é importante. Qual o princípio? De que o homem deve ter descanso, de que o ser humano precisa entender que ele não está no controle das coisas, que ele não pode controlar todas as coisas, que se ele tentar controlar todas as coisas, ele vai viver ansioso, nervoso, preocupado, de que ele precisa parar, descansar, orar, ter tempo com a sua casa, com a sua família e entender que apesar disso, dele estar saindo fora de cena, Deus continua trabalhando. Por isso que é totalmente mentira a frase que diz: trabalhe enquanto os outros dormem. Essa frase é totalmente antibíblica. Trabalhe enquanto os outros dormem. Essa frase diz que você deve fazer muito mais do que você realmente é capaz. Não estou dizendo aqui que agora você deve viver numa praia, contemplando o sol. Olha, provavelmente, se você fizer isso, ou porque você já tem muito dinheiro,
né? E você pode fazer isso, e se você pode, tudo bem, ou porque você realmente não tem noção da realidade da vida. A vida é dura, a vida é difícil, mas apesar disso, Deus nos convida a parar, descansar e confiar no seu cuidado. Já leu o texto bíblico que diz que aos seus amados Deus ele dá enquanto eles dormem? Deus não está incentivando a preguiça, porque o mesmo texto bíblico diz para o preguiçoso e vê o exemplo da formiga que trabalha, que se dedica, mas Deus está dizendo que você deve obedecer ao princípio divino de descansar, cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua família, cuidar da sua casa, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, da sua saúde. Então tá aí você, mulher, trabalhando, cuidando da casa, e trabalha, e cuida dos filhos, e vai para cima, e vai para baixo, e cuida de mãe, e cuida de pai, e cuida de todo mundo. Quando você vai cuidar de você? Quando você vai parar para orar, para dedicar tempo para sua vida espiritual? Quando você vai parar para ter um tempo para si mesmo? Para ter um tempo de oração e de intimidade com Deus, com a sua família, com o seu marido. Não um tempo de trabalho, mas de descanso. Um tempo saudável de descanso com seus filhos. É por isso que, infelizmente, a gente vê hoje tantas pessoas, filhos e crianças, crescendo sem nenhum tipo de noção da vida, porque, infelizmente, é o mundo que nós vivemos. Os pais precisam trabalhar demais. Os pais precisam, para sobreviver, trabalhar muito. E a educação dos filhos fica na mão de quem? Da rua, da professora da escola, dos amigos que ele encontra. E por isso há uma geração tão problemática. Então, o convite de hoje para você, nessa transformação profunda, é mudar de mentalidade. É aprender a descansar sem se sentir culpado. É aprender a descansar, mas saber que Deus trabalha, mesmo quando você para, mesmo quando você sai de cena, mesmo quando você não está ali, ativo. Falo isso para você, homem, que tem medo de perder seu trabalho, e por isso você está todo santo dia lá, das 6 da manhã às 10 da noite. Eu sei que é complicado. Eu sei que o mundo, a cultura do mundo exige que nós trabalhemos demais. Mas será que isso não é um sinal de que você deixou de confiar em Deus e você acha que você precisa estar lá o tempo todo, toda hora, toda hora, toda hora? Senão algo pode acontecer que você não vai estar lá. Mas quem é que te defende? Quem é o Deus que provê para sua vida? Você está ficando doente mentalmente, fisicamente. Então, o convite hoje é: pare, descanse e confie na ação de Deus. Salomão, para terminar, no seu livro de Eclesiastes, traz reflexões a respeito disso. Depois dele viver sua juventude, sua vida adulta, da forma mais intensa possível, ele chega na velhice e escreve: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Não dei valor para as coisas que realmente eu deveria ter dado. Pessoas que eu amo, meu corpo, minha saúde, minha vida com Deus. Então não espere chegar a um tempo onde você vai olhar para trás e dizer: eu não cuidei dos meus filhos, eu não cuidei da minha vida, eu não cuidei da minha vida espiritual, eu só me gastei. Gaste-se, não tenha dúvida, mas tenha tempo, pelo menos um dia na semana, para você descansar, orar e abençoar a sua família, não apenas com oração, mas com presença, porque eles precisam mais do que orações, precisam da sua presença. Vamos orar A juntos? angústia e o medo muitas vezes nos empurram para o lugar mais poderoso que existe: a oração. Quando o coração está aflito, Deus nos ouve do alto e responde com consolo e força. Mesmo em meio à dor, escolha confiar. Porque a oração feita com fé move o coração de Deus. É hora da oração do meio-dia. Senhor Jesus, eu quero entregar ao Senhor este dia. Nós estamos vivendo esse tempo de transformação profunda. E a transformação, ela acontece pela palavra e pela oração. Nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua ajuda,
do teu socorro, do teu amparo. Por isso, perdoe os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas. Transforme a nossa mente e o nosso coração. Que o nosso coração se arrependa no pó. Que o nosso coração se arrependa em forma de humilhação. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui orando. Cada pessoa que tem uma causa na justiça, que tem uma doença grave, que tem um problema familiar, que trabalha demais, que está cansada, que está exausta, que está oprimida, que está aflita. Que o Senhor possa visitar cada uma dessas pessoas que se sentem humilhadas, desamparadas, sozinhas, cansadas, com um fardo mais pesado daquilo que elas suportam carregar. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti, a confiar no Teu poder, na ação do Teu Espírito sobre nossas vidas. Que nós possamos abençoar a nossa casa, não apenas com a nossa oração, mas com a nossa presença. Nos ajude, Jesus. Nos ajude a ser mais parecidos com o Senhor. Cure nossas dores e que mesmo doentes nós possamos saber e sentir que somos amados pelo Senhor. Mesmo muitas vezes improdutivos por conta da idade, nós possamos descansar e saber que o Senhor nos ama em cada fase da nossa vida. Na fase que estamos trabalhando e muitas vezes muitas horas, muito tempo, o Senhor nos ama. Mas na fase que estamos descansando, o Senhor continua nos amando. Na fase que estamos servindo e na fase que estamos construindo nossa vida, nos ajude a crer em Ti, a ser transformados, a nossa vida em todos os sentidos a ser transformadas pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Seu poder. Que o Senhor nos transforme profundamente. Assim entregamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Concluímos mais um dia de oração. Amanhã eu estarei ao vivo novamente, direto do nosso espaço físico, onde nós realizamos os nossos cultos presenciais. Você pode participar. Você que está dentro de São Paulo, nós temos o nosso endereço que fica na Avenida Salgado Filho, 517, centro de Guarulhos. Você que está na Grande São Paulo, na cidade de Guarulhos, pode participar, nos encontrando amanhã no nosso culto de louvor, de adoração, às 7 da manhã, 9 da manhã e às 18 horas. Se você está fora de São Paulo, você pode acompanhar online, às 18 horas, apenas às 18 horas. Meu amigo pastor Guilherme Grando vai estar transmitindo esse culto e eu estarei presencialmente às 18 horas. Presencialmente você vai poder ter um atendimento, você vai poder nos conhecer. Então eu te convido a tirar esse tempo, aproveitar que nós estamos em uma jornada de oração e você que está em São Paulo, a vir participar presencialmente às 18 horas e nós nos conhecemos e você poder caminhar ainda mais perto de nós, tá bom? E seguimos com a nossa oração de meio-dia, todos os dias, inclusive amanhã. Deus te abençoe com um ótimo sábado, fique com Deus e siga nessa jornada de transformação.